Salve Maria Santíssima, meus cumprimentos aos ouvintes, eu sou o Tito e sejam muito bem-vindos ao meu canal. Bom, hoje eu quero falar de um tema que é de suma importância para nós católicos, principalmente para os católicos mais ligados à tradição, aqueles católicos que vão na missa tridentina, aqueles católicos que percebem os problemas do Concílio Vaticano II, etc., né? Que é os erros, os problemas, os defeitos que são muito grandes e são muito problemáticos na bolha tradicionalista católica, né? Pelo menos é o que eu percebo aqui no Brasil, né? A bolha tradicionalista católica aqui no Brasil, ela tem alguns problemas inerentes a ela que são tão fortes que atrapalham e muito o movimento tradicionalista como um todo, que se esses problemas não existissem ou fossem menores, ou fossem menos problemas, né, dentre esses que eu vou listar, eu tenho certeza absoluta que estaria num patamar muito diferente a situação do tradicionalismo católico brasileiro. Estaria num patamar muito mais bem desenvolvido, né? Bom, o que eu quero falar é que existe a bolha tradicionalista católica, todo mundo conhece, né? Todo mundo do meio católico conhece. Eu faço parte, tá? Eu não quero aqui parecer que eu sou um continuista atacando tradicionalistas. Não, eu sou um tradicionalista também, né? Pessoalmente, eu gosto da Fraternidade São Pio X, né? Seria um leigo da Fraternidade São Pio X, mas eu não frequento porque não tem missa da Fraternidade São Pio X onde eu moro. E eu acabo frequentando aqui mais missas do IBP e missas tridentistas diocesanas, que eu gosto também, não tenho nada contra, eu gosto bastante, né? Mas o que eu quero dizer é justamente que eu não sou um modernista, tá? Não sou aqui um modernista falando mal dos tradicionalistas. Só para deixar claro aqui para quem está ouvindo. Eu estou fazendo aqui uma autocrítica. Uma autocrítica não só para mim, mas como para todo o grupo dos tradicionalistas, mas para mim também. Me inclui essa autocrítica, tá? E vamos lá. Primeira crítica que eu tenho a fazer à bolha tradicionalista católica, né? A primeira red flag dos tradicionalistas é a falta de caridade. A falta de caridade participativa, mais prática mesmo, propriamente dita, né? Porque a grande maioria dos grupos tradicionalistas católicos, quando eles possuem alguma ação que não seja simplesmente ir para a missa e se juntar para, sei lá, comprar paramentos para um padre, não. Quando é alguma ação diferente mesmo assim, mais atuante, que não seja só realmente missa, normalmente se reflete em ou catequese ou algum curso, algum grupo de estudos. É sempre uma questão de estudo, leitura, conhecimento, entende? Mas nunca é algo voltado para uma prática de ajudar os pobres, de levar comida para os famintos, água para os que têm sede, roupas para os que estão despidos, entendeu? Como Cristo nos ensinou, entendeu? Nunca é algo de ajudar idosos em lares de idosos, né? Visitá-los, nunca é algo de ajudar os mendigos, os moradores de rua, entende? Então, essa falta de caridade mais prática, né, da bolha tradicionalista católica reflete para os católicos não tradicionalistas uma ideia de que os tradicionalistas são elitistas, né, não ligam para os pobres, ou então não praticam caridade, são como se fossem uma seita meio sola fide, né? Que, querendo ou não, é uma grande falta de obras mesmo, né? É uma grande falta de obras também que existe nesse meio católico tradicionalista, justamente por essa falta de caridade mesmo. Entende? A segunda red flag que eu queria dizer, e não, ainda falando rapidinho, antes ainda falando da primeira red flag, é que justamente como essa imagem é vista pelos modernistas, é justamente a imagem de que o movimento tradicionalista se torna uma caricatura, como se fossem só os Zé Cruzadinhas de Twitter. E é isso que todos eles pensam, né? É isso que a galera do Santa Carona vai falar que a gente é. E realmente é essa ideia que a gente passa. Porque acaba parecendo isso mesmo de fato, quando a gente não faz obras de caridade nenhuma, entende? Se assemelha a algo como um grupo meio morto, digamos assim, que só se resume a reclamar na internet, entende? E por isso
de certa forma, por mais que eles estejam errados, eles têm alguma razão sim em chamar os tradicionalistas todos de Zé Cruzadinha de Twitter, entendeu? Aí no segundo ponto que eu queria falar, a segunda red flag é o sectarismo, né? E a briga entre essas seitas que existem dentro do tradicionalismo católico, sabe? Porque o leigo, eu acho que o leigo nem sequer deveria estar se metendo em brigas de instituições tradicionalistas, digamos assim. Porque se a gente vê, a gente tem o IBP, a Fraternidade, os Padres Amigos da Fraternidade, a Resistência, né? Os Padres Diocesanos que rezam missa tridentina mesmo, tem a Fraternidade de São Pedro. Entende? Então temos vários grupos católicos tradicionalistas, né, no Brasil, até mesmo não tradicionalistas, mas conservadores ali, pelo menos. E cada grupo ele fica preso dentro do próprio grupo ali. Né? E eu não tô nem falando, tô nem chegando a falar dos grupos de leigos mesmo, propriamente dito, como o Centro Dom Bosco, né? Tô falando só dessas vertentes mais litúrgicas mesmo, né? Assim, mais com padres, missas, etc. Né? Então a gente tem ali o cara de IBP só vai no IBP, o cara da fraternidade só vai na fraternidade, o cara da resistência só vai na resistência e não gostam um do outro. Né? Esse sectarismo é muito prejudicial para a tradição, porque o que a gente precisa no momento de crise e no momento de perseguição é justamente de união. Né? E você vê que esse sectarismo é algo tão natural daquele que está no movimento tradicionalista ali, tá dentro dessa bolha católica tradicionalista, que muitos movimentos sofreram disso. Né? Muitos movimentos de leigos sofreram disso. Por exemplo, a TFP. A TFP, no começo, né? Hoje em dia você tem a TFP, você tem o Oral dos Evangelhos e tem o IPCO, mas no começo todos eles eram tudo uma coisa só, que era a TFP antiga. Né? Essa TFP antiga tem vários registros, né? Eu não vou aqui me comprometer falando que eles eram, mas tem vários registros que alegam e que são provas até que provas não, mas são evidências até que robustas de que realmente existia um culto à figura do Plínio Corrêa de Oliveira e a sua mãe, Dona Lucília, entende? E que a TFP funcionava de uma forma de seita, né? A TFP já, a TFP. Mais pra frente, com a morte do Plínio Corrêa de Oliveira e a quebra, né, da TFP entre TFP, IPCO e Arautos do Evangelho, novamente diversas acusações de que os Arautos do Evangelho funcionam como uma seita, né? Louvando não só Dona Lucília e Plínio Corrêa de Oliveira como deuses, basicamente, mas também a figura de João Clá, né? Fazendo rituais com demônios, né? Que não são bem vistos pelos exorcistas, e diversas coisas, né? E se vocês verem bem, né? Tinha uma alegação de seita com o centro no Plínio Corrêa de Oliveira. Quando quebra, você passa a ter outra alegação de seita com o centro agora em João Clá. E quem estava criticando, né, quem estava criticando esse movimento sectário da TFP, que era o Orlando Fedeli, que mais estava criticando na época, ele formou ali dentro da Associação Monfort meio basicamente um movimento sectário em volta dele também. Né? Claro, não foi da mesma forma, claro que é muito menos pior, digamos assim, caso as evidências contra o movimento sectário que existia em torno do Plínio Corrêa de Oliveira sejam comprovadas, né? Realmente as dele eram muito piores. Mas mesmo assim, se criou, né, ali entre os alunos do Fedeli uma aura de que como se o Fedeli fosse uma figura messiânica. E quando o Fedeli morre, a mesma coisa que aconteceu com a TFP acontece com a Associação Monfort, que se quebra também. Fica de um lado a Monfort com o Zucchi e a outra lá que eu esqueci o nome, com a esposa do Fedeli, né? A ex-esposa do Fedeli. Né? O Flos Carmelli fica com a ex-esposa do Fedeli. Com a viúva do Fedeli, melhor dizendo, né? E novamente se quebra com alguns seguidores para cá, outros seguidores para lá. E sempre essas brigas entre pequenos grupos, né? Os seguidores do Centro Dom Bosco não gostam da galera do Associação Monfort,
se homofóbico, não gosta disso, e sempre uns criticando aos outros, sem união. É realmente uma tendência ao sectarismo muito forte e que nos atrapalha de qualquer vitória política, de qualquer organização para exigir melhores direitos ali, tanto para o Vaticano quanto para o governo brasileiro mesmo, entende? Então, se você tem os leigos juntos, unidos, né, parando de discutir entre qual missa tridentina ir, ou então parando de discutir entre qual grupinho de leigo de estudo vai estudar, entende? E passando todos a se unirem juntos por uma causa, você tem uma facilidade muito maior. Tem uma mobilização política em prol de pautas que, por exemplo, o Santo Dom Bosco sempre faz, né? O Santo Dom Bosco sempre busca essa mobilização política em prol de pautas realmente católicas. E o Santo Dom Bosco tem uma certa relevância, tem uma boa força, ele ajuda bastante. Mas se todo mundo fizesse isso junto, seria muito mais efetivo. Muito mais efetivo, porque o movimento tradicionalista no Brasil é muito grande. É muito grande mesmo o movimento tradicionalista no Brasil. Ele teria muita influência se ele fosse unido. Só que como ele é muito sectário, muito quebrado, né, em vários pequenos grupos, acaba que dá uma impressão de que o movimento tradicionalista no Brasil é pequeniníssimo. Mas não, o movimento tradicionalista no Brasil é gigante. Né? O terceiro ponto que eu gostaria de bater aqui nos tradicionalistas é um protagonismo muito exacerbado do leigo, que existe também. Isso é uma grande red flag que a gente precisa tirar da nossa cabeça. Né? Nós tradicionalistas temos que parar de pôr tanta fé em nós mesmos enquanto leigos e tanta fé em professores leigos também, começar a buscar mais pelo clero. Porque isso é uma forma muito materialista de ver as coisas quando você põe essa fé tão forte no leigo. É uma forma materialista e anti-hierárquica também, anticlerical. Porque quem é o verdadeiro pastor das almas, né? O verdadeiro pastor de ovelhas, sempre foi o clérigo, o sacerdote. Né? O bispo, mais especificamente, mas também o sacerdote da sua paróquia e o bispo da sua diocese. Né? E o papa de toda a igreja. E essa falta de um segmento verdadeiro do seu padre, do seu bispo, em detrimento de seguir um guru da internet, ou em detrimento de seguir autores leigos de livros, entende? Mostra justamente que uma negação do caráter espiritual, né, da ordenação, do sacramento da ordenação, né, da sagração episcopal. Porque Deus, o Espírito Santo, ele guia o pastor das almas para nos pastorear. Mas você prefere confiar no cara que não tem esse sacramento instituído pelo Espírito Santo, só porque ele aparentemente tem mais conhecimento, digamos assim, né? Uma versão meio gnóstica do tradicionalismo, assim, entende? E esse protagonismo do leigo, ele traz muitos problemas, porque o leigo, ele justamente porque ele não passou tanto pelo seminário quanto também porque ele não tem esse dom, esse sacramento instituído, né, pela igreja ali, ele não tem esses dons espirituais para pastorear as almas, eles muitas vezes vão errar em situações em que o clérigo não erraria, entende? Situações básicas. E por isso, né, que não existe uma hierarquia entre os leigos, né? Tanto que, por exemplo, os religiosos mesmo, eles não fazem parte da hierarquia da igreja. Quem faz parte da hierarquia da igreja é realmente o sacerdote para cima, né? Os leigos e religiosos estão todos no mesmo patamar, que é abaixo do sacerdote. E, inclusive, o que esse protagonismo do leigo e esse sectarismo passa de impressão para os não tradicionalistas, os modernistas, é justamente, novamente, que o tradicionalista é como se fosse um sedevacantista mesmo, né? Que como se todos os tradicionalistas fossem sedevacantistas, que negam a hierarquia da igreja, estão pouco se lixando para os padres, entende? Porque realmente na prática é isso mesmo que a gente faz. Se a gente analisar, muitas vezes o tradicionalista ele trata com muita irreverência os clérigos,
Mesmo que o clérigo seja um modernista, né? Mesmo que o clérigo não entenda os problemas da crise da igreja, ele ainda é um clérigo. Ele merece nosso respeito, e a gente precisa tratar ele com respeito, né? E como a gente aparentemente não faz isso, o que denota para o modernista é que nós não somos verdadeiramente católicos, senão que nós estamos negando a hierarquia da igreja, que realmente é isso que transparece, né? Eu não estou dizendo que é isso que a gente faz, mas é isso que transparece, pelo menos. Né? O quarto ponto que eu queria falar aqui, quarta red flag, digamos assim, né? É um ritualismo exacerbado. O que eu quero dizer com isso? Eu amo os rituais, tá? Amo a liturgia. Mas esse ritualismo exacerbado que eu quero falar aqui é justamente uma falta de devoção verdadeira, assim, uma falta de busca pela essência das coisas, pelo amor, e uma preocupação muito grande com a estética. O tradicionalista é um povo muito associado à estética, fissurado na estética, entende? Então, se fosse pelos tradicionalistas, era missa solene todo dia, entende? Tudo em latim, sempre com turíbulo e tudo, cruciferário e seroferário o tempo todo. Só que não é assim, né? Não é assim que a liturgia funciona, né? Por exemplo, até um ponto que vai trazer até direto para o meu próximo ponto é quando, por exemplo, os tradicionalistas preferem a missa pré-55, né, durante a Semana Santa, o rito da Semana Santa pré-55, do que o rito da Semana Santa de 62. Né? As duas são formas válidas, bem instituídas do rito tridentino, rito tradicional, só que eles preferem a Semana Santa antes da de Pio XII, falam que a Semana Santa de Pio XII já é modernista, tudo, porque, tecnicamente, só porque a Semana Santa de Pio XII tem uma estética menos desenvolvida, digamos assim, menos aparente. Mas a Semana Santa de Pio XII tem, de fato, traços modernistas, tem, de fato, alguma simbologia modernista? Não, não tem. Não tem nenhuma simbologia protestante que o rito novo, por exemplo, tem, entende? Então, essa preferência pela Semana Santa antes da de Pio XII, né, depois da Semana Santa pré-55, é uma preferência puramente estética. Puramente estética. E essa preferência puramente estética vem justamente desse esteticismo muito forte do católico tradicionalista. Inclusive, a grande maioria, se a gente vê, a grande maioria dos verdadeiros Zé Cruzadinhas de Twitter, né, que o Santa Carona e muitos caras catequistas nos acusam, mas os caras que são realmente assim, eles são fissurados em estética. E só são católicos, entre aspas, pelo menos, na internet ali, só por causa da estética católica. A estética católica traz muita gente para a tradição, mas pessoas que não realmente possuem alguma devoção de fato. É mais uma devoção à estética mesmo. Né? Isso eu tô falando daquele povo Zé Cruzadinha de Twitter propriamente dito. Né? Não tô falando dos tradicionalistas de modo geral. Mas os tradicionalistas, de modo geral, também sofrem com isso. Os tradicionalistas, de modo geral, eles possuem realmente um apelo à estética muito forte. E esse apelo à estética é inócuo, entende? Nós não precisamos dele. A estética é importante, mas o esteticismo não, entende? Negar a Semana Santa de Pio XII só porque tem uma estética inferior, digamos assim, uma estética menos exacerbada, né? Isso não me parece sensato. Me parece realmente um apelo de um apelo demasiadamente, como posso dizer, demasiadamente apaixonado pela estética do rito, entende? E aí eu já entro no meu próximo ponto, que é a quinta red flag aí, que é a desobediência, né? A desobediência insensata disfarçada de uma obediência à tradição. Né? Porque justamente, se a gente falar da Semana Santa de Pio XII, por que seria lícito que o tradicionalista seguisse a Semana Santa de Pio XII quando se foi instituída a de 62, sendo que os dois são ritos válidos
rito tridentino e tradicional. E um é somente a atualização do outro. Para que eu vou ficar voltando nos ritos só porque, teoricamente, isso é aquele tem mais modernismo? Não, não é assim que funciona. Eu não posso chegar e simplesmente desobedecer um papa numa coisa que o papa ordenou simplesmente porque eu acho o outro mais tradicional, né? Se for uma questão de realmente onde o Papa esteja incorrendo um verdadeiro erro, como são as heresias do Concílio Vaticano II, claras, como é todo o problema da missa nova, né? Que é claramente problemática, entende? Aí tudo bem. Aí tudo eu mesmo concordo em não ir para a missa nova, eu mesmo concordo em negar o Concílio Vaticano II. Eu não sou um continuista, não acredito na hermenêutica da continuidade, mas essa ideia de desobedecer ordens do Papa só porque estão inseridas num contexto temporal modernista, mas não porque elas possuem de fato algo modernista em si, isso não faz sentido algum. Isso é realmente um apelo à estética muito grande. Então não dá para eu ficar aqui desobedecendo o Papa, negando coisas do Código de Direito Canônico, né, só porque eu quero que as coisas sejam como elas eram antigamente. Não, tem que ter algum fundamento. Eu tenho que mostrar que aquela ordem do Papa está errada. Como realmente a gente mostra várias. Mas essa, por exemplo, desse exemplo específico da Semana Santa mesmo, eu negar o rito de 62, por exemplo, não faz sentido algum. Realmente não faz sentido algum porque não há modernismo aparente, nítido, ali na Semana Santa de Pio XII. Não há modernismo aparente e nítido no rito tridentino de 62. O que há, você pode dizer que há uma degradação, por exemplo, uma diminuição de uma simbologia bonita e católica que foi, né, como se pode dizer, que foi diminuída, né, que sofreu um eufemismo. Tudo bem, pode até ser, mas isso não justifica, né? Mesmo assim, o Papa definiu dessa forma, né? Não há heresia ali, não há um problema realmente muito grande ali. Não há uma simbologia protestante, não há nada de não católico ali. Entende? Partindo para o próximo ponto, que eu acho que é um dos pontos principais aqui, é a falta de caridade no sentido social que há dentro das paróquias tradicionalistas, dentro dos grupos tradicionalistas. E isso eu vejo muito pessoalmente, né? São pessoas julgando umas às outras, né? Excluindo outras pessoas por motivo nenhum, muitas vezes, certo? Por exemplo, você tem uma paróquia tradicionalista, digamos assim, que seja de um grupo tradicionalistas como, sei lá, a Fraternidade. E aí eu tenho um amigo que é um continuista. E ele vai lá para essa missa da Fraternidade. É muito comum esse amigo continuista ser excluído pelaquela comunidade da Fraternidade. Às vezes ser julgado, né, ter fofocas do povo ali falando sobre ele, só porque ele é continuista, né, e fica acreditando nessa hermenêutica continuidade modernista, entende? Mas isso é uma grande falta de caridade de ver a trave no próprio olho enquanto está apontando para farpa no olho do outro, entende? Essa falta essa falta realmente de caridade quanto ao próximo, né? Em busca de julgar apenas, mostra um defeito muito grande também da comunidade tradicionalista. Porque se o continuista vai lá, seguindo esse exemplo que eu dei, né? Se o continuista vai lá na missa, a melhor coisa que a gente pode fazer, se a gente realmente acha que o continuismo é um erro e que ele está perdendo a própria alma ali, é ajudar ele a salvar a própria alma. É acolhê-lo, né? Ter amizade com ele e, mais posteriormente, quando se tornar viável, conversar com ele sobre e tentar convencê-lo de que ele está errado no continuismo e que o correto seria o tradicionalismo propriamente dito. Entende? E eu não falo só disso não, tá? Eu tô dando esse exemplo aqui para tentar ser o mais imparcial possível, mas a maioria dos exemplos que eu vejo das pessoas julgando umas às outras, de fofocas umas com as outras, são coisas da vida pessoal mesmo.
que fulano ficou com ciclana que gostava de Beltrano, e aí começa as fofocas para lá e para cá, e aí pessoa X começa a ser mal vista e começa a ser excluída, começa a ser ostracizada. Entende? É assim que os grupos tradicionalistas atuam muitas e muitas vezes. E eu vi isso não só em um, não só em dois, mas em vários grupos tradicionalistas diferentes. Né? Outro problema que eu vejo também é o ódio ao rito novo, um ódio aos continuistas, o ódio aos católicos modernistas, ao modernismo. Né? E assim, tudo bem, é bom odiar o erro? É importante odiar o erro. Mas a forma como os tradicionalistas fazem isso é realmente uma forma cega, né? É realmente que nem eu falei, é julgar a farpa no olho alheio enquanto tem uma trave no próprio, sabe? Porque, porque se eu falar aqui o exemplo que todo mundo dá, da velhinha de paróquia, do interior, que não entende nada sobre o tradição, não entende nada sobre a crise da fé e tudo, mas que é muito devota, todo mundo vai entender, ok. Mas o problema não é esse. O problema é que a grande maioria dos católicos realmente praticantes, que realmente vão na missa dia de semana, não só no domingo, tudo, na missa nova, são muito mais devotos e têm um coração muito mais puro e próximo de Deus do que a maioria dos tradicionalistas que estão na missa tridentina lá. Que estão lá na missa tridentina de terno, ajoelhado, rezando, né? E sim, eu sou um cara que vai na missa tridentina de terno e me ajoelho bastante. E o que eu quero dizer é justamente que não dá para julgar, né, só baseado nas aparências, só baseado no conhecimento ali, só que quem está na tradição, quem não está na tradição. Porque esse ódio ao rito novo, né, que de fato eu tenho problemas com o rito novo, eu não gosto do rito novo, mas toda hora ficar batendo nessa tecla, né, enquanto o povo do rito novo devia estar sendo acolhido, isso só causa um grande estranhamento do católico modernista quanto à tradição e afasta ele mais da verdade. Mas eles muitas vezes eles têm uma devoção muito forte. Tem uma devoção por Cristo muito forte. Uma devoção pela fé, pela religião, né, pela Santíssima Trindade, por Maria, muito mais forte que nós, tradicionalistas. Tradicionalistas muitas vezes ficam só no conhecimento ali, só na ciência, e não vão para a devoção, para a fé, para a oração. Que muitos desses católicos modernistas têm mais do que a gente. Entende? E justamente quando eu afasto, né, esses modernistas com essa postura muito raivosa quanto ao modernismo, digamos assim, acaba que eu afasto uma pessoa da verdade e você tem um lado que é com pessoas devotas e ignorantes e outro lado com pessoas que sabem da verdade, mas são frias na fé. Entende? E o correto era juntar os dois. Era a gente abraçar os modernistas e tentar explicar para eles a verdade, enquanto tentar aprender com eles também. Entendeu? Não tem como ficar com essa soberba de achar que eu sou melhor que os católicos modernistas. Eu não sou de nenhuma forma melhor que os católicos modernistas. Na verdade, na grande maioria, eu diria que eu sou pior. Entende? E aí eu quero falar também, né? Eu vou voltar para esse ponto depois, vou dar uma explicação melhor para esse ponto depois, mas eu quero falar agora de um ponto também específico que existe bastante em todo o em todo o catolicismo brasileiro de modo geral atualmente, que é o escrúpulo, né? Claro, o escrúpulo é bem mais forte no, no meio tradicionalista, isso eu percebo também. Mas o escrúpulo é um problema do catolicismo brasileiro como um todo, né? Atual, né? As pessoas estão cada vez mais escrupulosas. Claro que isso é um efeito da mente moderna, que está cada vez mais com problemas psicológicos mesmo. Porque o escrúpulo, muitas vezes, o escrúpulo ele é uma consequência da ansiedade. E a ansiedade é o mal do século, né? É o mal do século, é a ansiedade, né? Mas não é só isso, não para aí. É justamente por essa forma mais rigorista, né, do tradicionalismo, por um tradicionalismo realmente ter um coração mais fechado
né, quanto ao modernismo, e ser uma pessoa mais julgadora, e tá ali sempre batalhando contra o pecado, que realmente é muito importante, temos que batalhar contra o pecado mesmo, mas a forma como a gente faz isso, a forma como a gente fala, exprime as nossas ideias, é tão excludente aos católicos de modo geral, aos modernistas, tão excludente às pessoas que estão no erro, né? Que isso traz escrúpulo para o coração do tradicionalista ali que está começando, traz escrúpulo ao coração de quem tem um contato com o nosso movimento tradicional ali, entende? Porque justamente é uma aura de julgamento tão forte que causa, dentro da personalidade tradicionalista, um julgamento interno também muito forte para tudo, né? Eu não estou falando aqui que a gente tem que começar a liberar tudo, né? Parar de ser escrupuloso, tudo que alguns falam, né? Alguns dão a entender isso. Não é isso, né? O católico ele realmente tem que ter modéstia, tem que ter ali regras, né? Mas essa mentalidade de julgamento que existe dentro da bolha tradicionalista, ela cria muito desse problema, dessa doença da alma que é o escrúpulo, né? Inclusive, um padre que fala muito de escrúpulo e que não é tradicionalista, quer dizer, não é, entre aspas, né? Ele reza a missa tridentina, mas ele é continuista, né? É o padre Leonardo Wagner. Ele fala muito bem sobre o escrúpulo, né? O padre Leonardo Wagner até recomendo aí para quem sofra com escrúpulos para assistir os vídeos dele no YouTube aí, pelo menos, né? E voltando para o ponto anterior, eu quero concluir falando do gnosticismo, né? Que justamente o problema todo da bolha tradicionalista católica é um problema gnóstico, basicamente, porque a gente valoriza muito o conhecimento, valoriza muito o estudo e não busca a fé, de fato, não busca a devoção, não busca a oração. É um grupo, eu vejo muitos tradicionalistas que nem vão na igreja, nem pisam na missa no dia de domingo, né? Que não parecem, pelo menos não me parecem orar, não falam tanto de santos, etc. Eles falam muito mesmo de heresias, teologia moral, de teologia propriamente dita, metafísica, filosofia, história, e discussões, mostrando uma hipervalorização do conhecimento, né? E essa hipervalorização do conhecimento em detrimento da verdadeira fé, da fé com obras, das orações, etc., é realmente um traço do gnosticismo que influencia tanto, né, o movimento tradicional. Né? Por exemplo, mesmo os perennialistas. Os perennialistas são um grande grupo dentro do catolicismo tradicional também. Né? Por mais que exista tanta crítica aos perennialistas, eles ainda são um grande grupo. Eles fomentam essa ideia gnóstica, né? Mas não cessa aí não, tá? É uma influência que está em todo o tradicionalismo de modo geral. Inclusive nos grandes movimentos leigos aí como o Centro Dom Bosco. Entendeu? Não estou criticando, tá? Não estou aqui criticando o Centro Dom Bosco, falando que isso é um problema estrutural do Centro Dom Bosco, muito pelo contrário. Mas eu vejo que isso é um problema dos fiéis que seguem, né? Um problema muito forte na internet, principalmente. Mas, de modo geral, conheço muitas pessoas pessoalmente que também agem dessa forma, né? Inclusive, eu mesmo agi dessa forma por muito tempo. Né? De sempre valorizar mais o estudo do que a oração. Sendo que deveria ser o contrário, né? Santo Tomás de Aquino, as pessoas falam de Santo Tomás de Aquino, do tomismo, etc., e só lembram da filosofia de Santo Tomás de Aquino, da Suma Teológica, mas não lembram o quanto Santo Tomás de Aquino rezava, o quanto Santo Tomás de Aquino era próximo de Deus. Santo Tomás de Aquino levitava enquanto estava rezando. Santo Tomás de Aquino teve visões do céu. Entende? Santo Tomás de Aquino era um homem realmente muito santo. E é isso que importa muito mais do que o intelecto, muito mais do que uma vida intelectual, muito mais do que debater, provar pontos ou argumentar. Né? Então, saber da verdade não nos torna superior de nenhuma forma. E esse é o grande ponto. É que os tradicionalistas eles agem como se saber da verdade tornasse você superior. Mas o que detém o conhecimento, o conhecedor, ele só é
superior ao ignorante, especificamente no ponto em que se trata do conhecimento que a gente está falando ali, que ele conhece que o ignorante não. Em todas as outras coisas da vida, ele não necessariamente seja superior ao ignorante. Muitas vezes até ele não é, né? E isso já vem também da verdadeira conclusão aqui desse vídeo, né? Que é que todos esses problemas, inclusive, todos esses problemas anteriores vêm do gnosticismo, e todo esse problema do gnosticismo aí, dessa influência gnóstica no tradicionalismo, vem do pecado do orgulho, né? Claramente é isso, é apenas o pecado do orgulho, é justamente nós queremos ser Deus pela via intelectual, né? É justamente você querer se sentir superior só por saber de algo. Ou mesmo, melhor dizendo, é você se sentir superior propriamente dito mesmo. Você se sentir superior de fato, não só querer se sentir. Simplesmente porque você sabe de algo. Entendeu? Simplesmente porque você nega as heresias do Concílio Vaticano II. Simplesmente porque você vai na missa tridentina. Entendeu? Então, o que eu quero falar aqui, o grande problema da bolha tradicionalista católica, é o orgulho. É esses problemas que eu citei, é o gnosticismo e é a falta de caridade. E eu quero só realmente pedir para que, se você for um tradicionalista, você parar de ver as coisas muito no preto e no branco e lembrar sobre o que é a fé. Que Cristo, ele encarnou, foi para nos trazer um evangelho, uma nova aliança, um ensinamento de amor, né? Porque Deus, ele nos ama e o pecado é o desamor. É nós nos afastando de Deus. Então, uma forma de vencer o escrúpulo, né, é justamente essa, é parar de ficar pensando, poxa, fazer X coisa é pecado? Nenhuma ação é pecado, entendeu? Nada pode ser um pecado em si mesmo só pela ação. Porque senão, se fosse assim, não existiria uma distinção entre homicídio e legítima defesa, por exemplo. Não existiria uma distinção, melhor dizendo, né? Falei distinção, uma distinção entre um soco na cara agredindo uma pessoa inocente e um soco na cara dentro de um esporte de boxe, por exemplo, né? As coisas não estão nas ações propriamente ditas, elas estão sempre na intenção, no coração de cada um. Então, o se é pecado ou se não é pecado, depende se há amor ou se não há amor. E esse amor é o amor a Deus. Então, eu peco quando aquela minha ação se afasta de Deus. Quando naquela minha ação eu expresso um desamor a Deus, né? Quando eu nego a Deus naquela minha ação. E isso, eu posso fazer isso de diversas maneiras, né? Eu ficar parado pode parecer que eu não estou pecando. Mas, se eu dormir a tarde inteira, né, tem aquela frase famosa, né? Qui bibit, dormit, qui dormit non peccat, qui non peccat sanctus est. Qui bibit, sanctus est, né? Que em português significa quem bebe, dorme, quem dorme não peca, quem não peca é santo, então quem bebe, santo é, né? É santo. E aí normalmente tem essa frase junto da foto de algum padre bebendo uma caneca de chopp, né? Mas o que eu quero dizer é, essa frase tá errada. Essa frase, obviamente, é uma piada, né? Qualquer um consegue perceber isso. Mas se eu não fizer nada, por exemplo, se eu estiver dormindo, se eu dormir a tarde toda, eu posso estar pecando. Eu posso também não estar pecando ao dormir a tarde toda. Isso depende muito, entendeu? Então, até uma coisa trivial, uma coisa banal, pode ser um pecado. Por quê? Se eu penso assim, poxa, eu deveria estudar, deveria fazer alguma coisa em prol da comunidade, eu deveria rezar, entendeu? Mas eu vou preferir dormir aqui só porque eu tô com preguiça. Pô, isso é um desamor a Deus, né? Eu tô negando meus deveres e afazeres só para satisfazer um prazer momentâneo de dormir e satisfazer a preguiça. Agora, se eu chego assim, muito cansado do trabalho e penso, vou aqui só fazer uma breve Ave Maria aqui e tirar um cochilo durante a tarde porque eu tô cansado e vou renovar minhas forças aqui para depois conseguir fazer coisas melhores aqui para Deus, né? Isso daí é outra história completamente, uma intenção completamente diferente. Posso fazer isso, durmo a tarde toda e meu coração tá leve, meu coração tá próximo a Deus. Então, o que realmente importa é o amor,
né? A nossa fé é a fé que fala sobre o amor. Então para com esse negócio de X é assim e Y é assado, né? Preto no branco sempre. As coisas não funcionam assim, as coisas não funcionam preto no branco, né? As coisas funcionam baseadas no coração de cada um, que só Deus pode ver, né? Então é isso que eu peço para os católicos tradicionalistas lembrarem. E é essa a mensagem que eu quero falar aqui para a bolha tradicional católica hoje. Enfim, esse é o meu vídeo. Valeu aí, passar bem e viva Cristo Rei.